Eu nasci em Amarante, no Porto, sou natural de Felgueiras. Vim para esta região, para a região transmontana, há cerca de 7, 8 anos, quando vim fazer a minha vida académica em Bragança. Comecei por tirar Engenharia Zootécnica, terminei o mestrado, depois tive a oportunidade, durante o mestrado, em vir trabalhar para aqui, como um estágio profissional. Comecei e nunca mais parei, comecei a apanhar o gosto pelos queijos, a acompanhar também na altura o meu mestre, o Engenheiro Inácio, que é um homem super conhecido na região, em que me ensinou tudo, ou ainda tem muito mais para me ensinar, e fui trabalhando, fui aprendendo, começar a apanhar o gosto pela região, perceber a importância que tem a região para estas pessoas e também para o resto do país, porque estamos a falar de uma raça autóctone, portanto tem uma importância muito grande na região, e a partir daí foi cada vez mais aprimorando. Também sou engenheiro zootécnico, portanto a parte do bichinho de querer aprender mais, a parte animal e como evoluir e como poder crescer e melhorar também o queijo, conseguirmos ter cada vez melhor qualidade, também tem muita influência. Eu apanhei o meu gosto pelo meu pai. O meu pai há uns anos tinha vacas, fazia produção familiar, naquela pouquinhos animais. Depois, por causa da vida, também a vida do campo é difícil, deixou, mas eu fiquei sempre com o bichinho de lá. E foi por isso que estudei, porque muito incentivação do meu pai foi-me incentivando. Também percebeu que o mundo rural e o mundo de produção animal mudou. Neste momento, antigamente dizia-se, se não estudas vais para o campo, agora ao contrário. Tens que estudar para ir para o campo. Tens que perceber a parte científica e a parte animal para verdadeiramente poder trabalhar no campo. E foi muito isso. E neste momento vivo cá, também por incentivo da minha família, que me apoia, mas muito porque a minha família e os meus pais fizeram produção e tinham também algumas cabrinhas, poucas mesmo só para comer as infestantes, mas fundamentalmente vacas. Não de leite, mas de carne. E foi a partir daí que apanhei este gosto pela vida animal, pelo mundo animal. E por que você escolheu exatamente essa região, assim, para estudar e para depois ficar? Inicialmente porque tem muita vertente, eu inicialmente era mais de carne, então a vaca mirandesa e também o ovino de bragançano, só que depois, quando comecei a estudar e comecei a perceber que o ouro branco é o leite. Eu fiz um pequeno estudo na zona ali de Zamora, em que estive lá cerca de 3, 4 meses a estudar, e aprendi juntamente com um produtor local, e a senhora dizia mesmo, o leite é o ouro branco. O leite é aquilo que dá rendimento às empresas, e principalmente às entidades familiares, porque grande parte das instituições e das entidades desta região é muito familiar, é sempre o pai, a mãe, o filho que está ali a ajudar, e o leite foi o que verdadeiramente me fez gostar ainda mais por esta área, para perceber a parte daquilo que nós não vemos, que é a parte de micro-organismos. Nós não vemos, mas eles estão lá presentes. Como é que podemos reduzir, como é que podemos melhorar as características do leite, como é que conseguimos melhorar o sabor do queijo. E foi a partir daí que comecei verdadeiramente a gostar e a querer trabalhar na parte de animal, na parte de zootecnia e com a cabra serrana. Nós temos no IPB, no Instituto Politécnico de Bragança, existe lá um pequeno efetivo de cabras serranas. E eu fui trabalhando juntamente com um professor meu na parte de reprodução. Ele foi-me incluindo nos projetos dele e eu fui cada vez mais aprendendo esta raça. E depois começamos a trabalhar também com a Ancras, e foi a partir que eu tive conhecimento da Associação de Criadores e também da Leicras, da Cooperativa de Produtores. E eu fui acompanhando os projetos todos que eles envolviam na parte de reprodução, melhoria de fertilidade, de fecundidade, melhoria da produção de leite. Comecei a perceber que há muito para fazer ainda, que apesar de já haver muito estudado, que a cooperativa foi criada em 94, há muito ainda para trabalhar e muito para crescer, e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com as cabras e depois foi entrando em todas as áreas e querendo mais, conhecendo mais, percebendo mais. Eu inicialmente entrei para Ancras como estágio profissional. Depois, com o facto de eu gostava muito da parte de leite, o engenheiro Inácio, que era o responsável na altura pela parte de produção, propôs-me acompanhá-lo na parte de produção de leite, então eu vocacionei mais para a cooperativa. A cooperativa é uma entidade fundamentalmente social, porque nós produzimos queijo, mas a parte mais importante não é só produzir queijo, mas sim apoiar o produtor. A parte social de apoiar uma pessoa que como é a vida, o dia começa sempre às 6h30, 7 da manhã, a ordenhar os animais e depois anda cerca durante 10 km, 15 km com os animais e não tem
outra forma pela qual perceber da parte de subsidiação, de apoio, de poder apagar o leite direitinho e poder receber ao final do mês aquele pouquinho de dinheiro do leite, a cooperativa tem essa versão. Começou a recolher o leite em 99, apenas com 12 cooperantes, porque inicialmente foi em 94 que começou com 12 cooperantes. Conseguimos chegar a 80 cooperantes nesta região, ou seja, na região entre Vila Real e Bragança, e depois foi crescendo, foi apoiando cada vez mais, e neste momento, grande parte dos cooperantes consegue ter uma vida um bocadinho melhor do que tinham antes, porque grande parte são os mesmos, estamos a falar de uma população muito envelhecida, numa região também muito envelhecida, e o facto de estarmos a conseguir pagar o leite sempre certinho a um valor até um bocadinho acima a nível nacional, estamos a conseguir até ter mais produtores jovens. Já temos produtores na casa dos 30, 40 anos, isso é muito bom para nós. E deixa-nos muito felizes quando vemos um casal jovem na casa dos 40 anos, dos 30 anos, a querer pegar nesta cabra, a pegar neste leite e a conseguir fazer maravilhas nesta região que é tão difícil de trabalhar, que é muito quente no verão e muito frio no inverno. Para alguns produtores já é quase, como de facto já está a trabalhar há 2 anos, quase o neto que vem ali e vem dizer umas coisinhas que inicialmente parecia estranho, mas depois percebeu que verdadeiramente se deve fazer assim. O facto de ser uma população muito envelhecida, numa região também muito fechada, estamos a falar de aldeias, que às vezes têm pouquíssimos habitantes, e eles inicialmente tudo que é estrangeiro ou de fora, eles acham estranho. Mas a cooperativa, todas as semanas e todos os meses, para além da recolha do leite, também ligámos todas as semanas a perguntar, ou por causa de micro-organismos do leite, para perceber como é que está o tanque, como é que está em termos de sanidade dos animais. Então eles perceberam que há uma relação entre a cooperativa e o produtor, e nós nunca deixámos o produtor de lado ou uma dificuldade. Às vezes, ainda aconteceu esta semana, um produtor teve um problema no tanque. Nós, no próprio dia, tínhamos que ir tanque de reserva, colocamos, porque é fundamental termos essa relação. O produtor, neste momento, sabe que pode receber sempre todo o apoio da cooperativa e que depois tem sempre esta ajuda. Nem que seja para ler uma carta das finanças, ou uma carta de outro lado qualquer, que é isso muito que nós fazemos. Fazemos um apoio muito grande a um produtor que tem uma dificuldade, às vezes, de percepcionar algumas coisas, e isso é que é o fundamental. Essa relação entre cooperativa e produtor. Não é distante, não é só recolher o leite e pagar o leite, mas sim todas as outras fases que estão envolventes a esta mesma. Já conseguem ter cooperantes jovens? Foram vocês que os conseguiram captar? Ou eles, pela vossa atividade e pela vossa dinâmica, e ao ver os resultados, ainda que em pessoas mais velhas, decidiram por eles avançar neste investimento? Muitos perceberam que é mais fácil, apesar de ser uma vida dura, é mais fácil conseguir até ganhar um bocadinho mais dinheiro trabalhando com animais do que para o Porto, viver com o salário mínimo e ter todas aquelas dificuldades à volta. Eles aqui conseguem ser um bocadinho mais autónomos. O facto de, apesar de trabalharem todos os dias com os animais, percebem que é uma vida muito mais saudável, muito mais calma. E isso faz com que traga algumas pessoas na casa dos 40 anos que depois de ter tido algumas experiências fora, ou mesmo pelo facto dos pais já ter tido animais e nunca ter pegado, e de repente lembraram-se e viram que se começaram a fazer as contas, afinal eu consigo viver com estes animais, eu consigo viver nesta região. E isso é a parte mais fundamental. E eles perceberem que, para além de nós conseguirmos manter a raça, mas sim eles perceberem que conseguem manter as suas famílias e conseguirem manter numa região difícil, em que tenha todo o problema associado de certificação, do êxito rural, eles perceberem que, afinal, consegue-se viver com esses animais. Tudo muito pela cooperativa, pelo apoio que a cooperativa dá. A raça autóctone serrana deveu-se fundamentalmente à criação da Associação Nacional de Capinicultores da Raça, em que faz a produção, basicamente a aprimoração da raça, faz a gestão do livro genealógico. E isso o facto de todos os animais, filhos que podem entrar no livro genealógico, têm que ser obrigatoriamente filhos de cabras serranas e de pais serranos. Isso faz com que, primeiro, tenhamos uma raça que está muito bem adaptada à região, uma raça pura, que não só da região, mas é uma raça em toda a fileira nacional a norte do Ribatejo, ao norte do Rio Tejo. Tem 4 ecótipos, aqui fundamentalmente é o transmontano, mas depois também tem o da Serra e o germelista ali na zona da Guarda, e tem o ribatejano na região do Ribatejo.
Aqui trabalhamos fundamentalmente com a transmontana, que é a que tem o segundo maior efetivo, é nesta região transmontana esse ecótipo. E o facto de trabalharmos sempre com uma raça pura permite-nos ter qualidade diferente, ter umas características diferentes no leite, não só pela raça, mas também sim pela flora autóctone e espontânea da região, que isso é o que difere fundamentalmente da restante, mas trabalhar sempre com uma raça pura, e principalmente nós, como cooperativa, só recolhemos leite de produtores de cabra serrana, permite-nos conservar a raça, porque é das poucas raças, principalmente caprina, que não está em via de extinção, é a cabra serrana, e deve-se muito ao trabalho da cooperativa e da associação, fundamentalmente para conseguirmos manter essa linhagem pura, e depois também o trabalho de todos os técnicos, que todas as semanas e todos os meses acompanham o produtor, vão lá pesar o cabrito, vão lá medir o leite e fazem todo aquele apoio aos produtores. A parte da flora, há coisas cá, há plantas espontâneas que não existem em outra região. E depois os animais, grande parte dos nossos produtores não têm os animais tabulados. Os animais andam todos os dias em pasto, em campo. Então, para além de fazerem manutenção dos terrenos baldios e das florestas, que é muito importante para o combate dos incêndios, basicamente são os vigias das florestas. Não são remunerados como isso, mas são os nossos vigias. E se conseguíssemos ter mais vigias desses, mais produtores desses, iríamos ter um rendimento maior até para o Estado, para podermos investir em outras áreas, para o país poder investir em outras áreas. Mas este controlo da vegetação, uma vegetação autóctone, em que os animais alimentam-se única e exclusivamente desta parte espontânea, em que só na fase do inverno é que às vezes há ali uma suplementaçãozinha de feno, em que os animais podem ficar mais algumas horas estabulados, é muito importante para a região. Ver os animais todos os dias a pastar, a consumir flora da região, carrascos e outras ervas, é muito importante, porque combate os incêndios, vigia e depois alimenta os animais e produzem o leite e o cabrito. O facto de trabalharmos com um animal muito bem adaptado à região faz com que o produto que o animal produza seja da região, esteja verdadeiramente marcado com a região. O leite que se produz aqui na zona transmontana é completamente diferente dos outros todos, porque os animais, para além de serem da região, autóctones, portanto, em termos de valores de proteína, de gordura, de lípidos, estão associados a esta área, em que podemos verificar valores valores nutricionais de animais e de leite de outra região, verificamos que é diferente, porque também são animais que produzem menos leite, portanto, o sabor de todos os valores nutricionais são muito mais intensificados, isso é importante, não estamos a falar de uma produção intensiva, os animais não podem produzir muito leite, porque andam todos os dias, fazem 10, 15 km. E é um esforço físico para os animais muito grande. E ainda conseguem, ao final do dia, dar 1 litro e meio de leite. Isso é muito bom. E depois, o facto de não serem suplementados com rações permite não haver uma padronização do leite. Nós temos produtores em que os valores podem ser de determinada coisa e outros sítios onde pode ser diferente. E essa variedade, essa variância na componente nutricional que o leite tem, é que depois, quando juntamos o leite todo, dá características únicas ao leite e depois ao queijo, que é o facto de ser leite cru, permite ter todas as suas características e todos os seus valores intensificados e muito próximos do seu leite. Nós temos diferentes queijos. Temos o queijo de 60 dias, eles têm todos no mínimo 60 dias de cura, porque como é um queijo feito de leite cru, em termos legais, tem que ter no mínimo 60 dias. O queijo de 60 dias é o semi-curado, é mais molzinho, é mais fresco. Depois temos o velho. O velho tem todo o seu sabor muito bem intensificado, que também é 60 dias. Depois temos o picante. O queijo picante é aquele que é feito com malagueta. E depois temos o apimentado, que é com massa de pimentão envolvente. Pega-se no queijo de 60 dias, envolve-se uma massa de pimentão. O importante de ressalvar aqui é a denominação de origem protegida. É um produto DOP associado à raça e associado à região. Isso é que dá as suas características todas e é o que faz com que ele seja tão bem premiado. Não conseguimos produzir muito queijo, poderíamos produzir muito mais queijo, mas o importante é o queijo que nós produzimos sai sempre com qualidade e nas alturas ideais. Por exemplo, nesta altura é o período do ano em que há menos leite, porque as cabras estão prenhas e prontas para parir para o Natal,
para darem o cabrito, depois outras para a Páscoa, e é a partir da Páscoa onde se recolhe mais leite, onde se retira mais leite, também à primavera, há mais erva, os animais comem um bocadinho melhor, neste momento estão a comer basicamente vegetação seca, por causa da temperatura alta que houve na altura de agosto e também agora em setembro, e a partir da primavera os animais comem mais verde, produzem um bocadinho mais leite e produz-se mais queijo. Mas o objetivo é sempre, aos produtores que nós temos, aos cerca de 45 produtores que nós temos, conseguirmos dar o apoio, recolher o leite, porque o nosso colaborador que faz a recolha de leite faz por dia uma viagem daqui a São Bento. Mais ou menos em média de quilómetros. É muitos quilómetros, às vezes recolher só num produtor 20 litros ou 30 litros. Mas são esses 20 ou 30 litros que vão pagar ao produtor, que vão fazer a qualidade que nós temos no queijo e depois vai dar as suas características todas. É muito importante não produzirmos só leite, mas sim produzirmos o queijo com a qualidade. É por isso que não temos uma produção muito elevada. O nosso principal mercado atualmente é o regional. Também vendemos para o país todo, mas o que nós gostávamos mesmo é conseguíssemos vender o queijo todo na região. Porque faríamos o quê? Com que significa que houvesse turistas, que houvesse pessoas de fora a conhecer a região. Se conseguíssemos vender todo o queijo cá, seria muito bom. Claro que vendemos para algumas superfícies comerciais, que tem que ser, só assim conseguimos ganhar um bocadinho de dinheiro para conseguir pagar o leite de forma correta, mas o objetivo era esse mesmo, era conseguíssemos vender o queijo todo só na região, porque assim víamos mais pessoas cá, mais pessoas apaixonadas por esta região e por estas paisagens tão belas, como eu me apaixonei, e faria com que as pessoas quisessem verdadeiramente vir cá e comprar o queijo, conhecer a região, ver como é que é a região. Como diz o Miguel Torga, isto é o reino encantado. Portanto, é para ver. Sendo o reino encantado, já diz a beleza que tem esta região. Não só turística, porque há muita gente que está a conhecer Trás-os-Montes. Graças a esta pandemia, está a conhecer o interior de Portugal e este Nordeste, está a conhecer o quanto, desde Miranda do Douro, temos as Arribas, até esta região de Mirandela, que é um bocadinho mais baixa, mas temos o Rio, até ali a região do Tua, dá para verificar que temos muitos locais para visitar, mas em termos turísticos é muito bonito. E não se vê mais nenhum local, até no Douro Internacional também. Dá para verificar que é ímpar. A região transmontana, essa amplitude térmica que nós conseguimos estar num calor tórrido de 40 graus e no inverno, no Castelo de Bragança, temos neve. No inverno. Ou podemos ir ali à Pela Sanabra, quase perto também de nós, ou também ao Parque Montezinho, em que verificamos que temos tantos sítios belos para visitar, tantos sítios ímpares. A parte da flora é diferente, porque há plantas que só se dão nesta região, entre o Rio Sabor, o Rio Tua. É para verificar que é diferente. Esta zona da meseta ibérica é um bocadinho diferente. A parte sustentável, estamos associados fundamentalmente ao facto de conservar a raça. E ao conservar a raça é conservar os saberes das gerações. E isso faz com que, ao queremos conservar a raça, os saberes das gerações, a forma, o modo vivências como a pessoa está na região, é querer conservar em toda a sua plenitude. É querer conservar a forma, não alterar a raça, não alterar a forma como se vive as pessoas, não alterar a forma como se produz os animais. Isso é que dá as características únicas, porque se nós quisermos intensificar a produção, se quisermos intensificar o modo como as pessoas vivem e estabelar os animais, vamos alterar toda esta cadeia. Tudo isto vai ruir. Todos os produtores, sendo o produto de denominação de origem protegida, estão todos entre a região de Miranda do Douro, Moncorvo, portanto estão todos, Mirandela, algumas aldeias de Bragança, só apanha 15 aldeias de Bragança, ali também a zona de Vila Real, Alijó, Mursa e Valpazes, portanto estão todos dentro desta região, apesar de ser uma região muito grande, muito vasta, como lhe disse, o nosso colaborador tem que fazer 600 km por vezes por dia para recolher leite, porque vai a todas as casas, recolher nos 20, nos 30 litros, nos 40 litros, vai a todas as casas, mas a modo de produção são todos mais ou menos o mesmo. Todos saem de manhã, os animais andam quilómetros, seja na Serra, seja no Planalto Mirandês, seja nesta região. Porque é uma mais-valia o facto de fazermos parte de uma reserva e darmos a conhecer mais uma marca da região para todo o mundo, porque nós também exportamos uma pequena franquia de queijo, é fundamental. Sendo eu zootécnico e trabalhando com alguns professores que falam sempre muito mais na parte ecológica e na parte sustentável, ouvi falar, sei a importância
que tem na região, estamos a falar de uma região diferente, e trabalhando também ali na zona Zamora, que também tive algum período ali na zona Zamora, verifiquei que esta região é muito, até a parte de Zamora e Salamanca é muito parecida connosco. Não tanto a parte de Mirandela, mas a região de Miranda do Douro, aquele planalto mirandês. Portanto, inconscientemente percebo que, não tendo diretamente influência em mim, tem influência para as pessoas que cá vivem e para a forma como as pessoas vivem. Que uma pessoa vai para a Sanabria, que é das regiões mais bonitas, considerada até uma das aldeias mais bonitas de Espanha, verifica-se que as pessoas mantêm a sua forma de viver e de ser há muitos anos. Há cidades em que as pessoas paulatinamente foram mudando. Na região transmontana, na região ali de Zamora e Salamanca, verifica-se que não. As pessoas querem manter a forma como vivem e querem manter a forma como fazem a sua vida. E como vivem tanto com os animais, aquela relação entre a natureza e as pessoas, nota-se que é muito importante para elas. E é isso que, fazendo este apoio e chamando também a importância e mostrando a todo mundo a importância que tem essa reserva, verifica-se isso mesmo, dar a conhecer às pessoas a importância que as pessoas locais dão à reserva.